Assumo a tribuna dessa tarde para fazer um apelo ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma coisa que foi vencedora das eleições de 2022, o orçamento secreto. Só tem uma coisa: isso é inconstitucional, ilegal e imoral, e elegeu centenas de deputados dessa casa. A ministra Rosa Weber chegou a dar asa a uma decisão correta de anular o orçamento secreto, de exigir a transparência e de acabar com ela, porque ela é inconstitucional, por vários motivos. Primeiro, porque o orçamento é da União, não é do Parlamento. Segundo, e mais importante, é que tem que haver um planejamento central. E terceiro, não há equidade, não há isonomia entre os deputados, isso é cristalino. Então, o imperador, Sr. Arthur Lira, maneja durante 3 anos um orçamento de 50 bilhões de reais aos seus apaniguados. E ainda por cima, depois da resolução do STF, eles dizem que há agentes externos que indicam, é uma maneira de camuflar os deputados que vão falar com as prefeituras e que têm alocado as verbas. Pior, as denúncias que foram feitas de uso do dinheiro das emendas de relator na revista Piauí são assustadoras. A Codevasp, o SUS foi usado para desviar milhões de reais para o bolso de parlamentares. Além deles serem apaniguados, recebem dinheiro vivo e aí voltam para cá como parlamentares eleitos. Nós não podemos, na continuidade do governo Lula agora, aceitar em hipótese nenhuma a continuidade dessa excrescência chamada emendas de relator, chamado orçamento secreto, porque isso é desvio de dinheiro público, isso é roubo, isso é o deboche para o povo brasileiro. Por isso o Supremo Tribunal Federal tem que tomar uma decisão peremptória sobre isso, acabar com as emendas de relator, porque simplesmente elas são inconstitucionais. Elas não podem fazer parte de qualquer negociação nessa casa, seja para a eleição da presidência, seja para a governabilidade da casa, em hipótese nenhuma. Nós não admitiremos, nós do PSOL, que esse roubo organizado, com essa desmoralização do Congresso Nacional, continue aqui. Não as emendas de relator ao orçamento secreto, vergonha. Quero aqui dizer da honra de ter a confiança do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, da Gleice Hoffmann, nossa presidente do nosso partido, do Aloysio Mercadante, que coordena os grupos técnicos da transição, de coordenar o grupo técnico do desenvolvimento agrário. Qual é a realidade que Bolsonaro está deixando para este país? Primeiro, no mapa da fome estão incluídos 33 milhões de brasileiros, em insegurança alimentar, mais de 120 milhões de brasileiros. O campo se empobreceu, a agricultura familiar e camponesa se empobreceu, inclusive destes 33 milhões, alguns milhões são do campo. Por isso precisamos atender à grande missão do presidente Lula, produzir alimento para reduzir a inflação dos alimentos. Na medida que cresce a economia, cresce o valor de compra dos trabalhadores, aumentando o salário mínimo, aumenta a necessidade de alimento. A agricultura familiar, do campo, das águas, da floresta,
aceita essa missão, presidente Lula, de produzir alimento neste país. Segundo, enfrentar também o mapa da fome, porque o mapa da fome não é mapa, é pessoas concretas, famílias concretas de 33 milhões de brasileiros, inclusive destes, alguns milhões são crianças. Por isso, constituir um ministério que tenha como preocupação a terra, valorização da agricultura familiar e produção de alimento saudável deverá ser a grande missão, a grande estratégia, o grande instrumento deste ministério para atender o fortalecimento e constituição da dignidade de morar no campo, de viver bem no campo, com dignidade humana, e ao mesmo tempo o desafio que o Brasil hoje nos coloca, ética e politicamente, produzir comida, produzir alimento saudável para o povo brasileiro, para o mercado de consumo nacional, enquanto o MAPA, enquanto o agronegócio poderá expandir suas exportações para o mundo, a agricultura familiar e camponesa vai produzir alimento para o povo brasileiro no mercado de consumo de massa, porque nós queremos esse Brasil com mais distribuição de renda e enfrentar a fome. Presidente Lula, deixaremos uma estrutura e uma proposta para enfrentar a fome e a desigualdade social neste país. Viva a democracia! Com muita esperança, vamos reconstruir este Brasil. Eu quero aqui reafirmar nosso compromisso com a PEC do Bolsa Família, para garantir a comida na mesa dos brasileiros que passam fome nesse momento, garantir os R$600 que todos defenderam durante a campanha, mais de 150 por crianças, e também garantir investimentos na educação, na saúde, em moradia, em programas como Minha Casa Minha Vida. E fico triste quando vejo aqui deputados do partido do presidente dizendo que vão fazer de tudo para que isso não seja aprovado, né? Mostrando que são contra o país. Eles que fizeram de tudo, gastaram aí rios de dinheiro, inclusive vai ter problema até para a posse do presidente em relação ao recurso, e agora se mostram contra o povo brasileiro, principalmente a população mais pobre. Mas nós haveremos de vencer no Senado e aqui na Câmara também. Dizer, presidente, da covardia. Veja, ontem um dia de festa no nosso país, o Brasil venceu por 1-0 a Suíça, e enquanto o brasileiro torcia pela seleção brasileira, o governo Bolsonaro, de maneira covarde, bloqueia mais de 1,7 bilhão do Ministério da Educação, atingindo principalmente os institutos federais, que praticamente tiveram seus recursos zerados, né? Nesse período, só o Instituto do Acre, nós tivemos aí 2 milhões de perdas, e também as universidades federais, que já tinham tido um corte de 244 milhões e agora mais 438 milhões, são mais de 680 milhões de reais cortados das universidades federais, segundo a Andifes. Uma verdadeira covardia. Na minha Universidade Federal do Acre, nós tivemos aí 5 milhões de bloqueio, que certamente não serão repostos, porque o governo, como eu disse, não tem dó nenhum dos cofres públicos do governo federal, porque fez de tudo, literalmente fez de tudo para vencer a eleição e perdeu a eleição. Então eu quero repudiar. Nós estamos falando aí de pessoas que vão ser demitidas, nós estamos falando de restaurantes universitários que vão ser fechados, que foram salvos até por emendas parlamentares, como eu fiz agora em 2021. Nós estamos falando aí de problemas de segurança, de pagamento de segurança, de limpeza nas universidades e nos institutos federais. Nós estamos falando de pagamento de luz, a manutenção básica. Praticamente os institutos federais, as universidades federais estarão inviabilizados agora, nesse final de ano. E aí, presidente, eu faço esse apelo aqui ao governo federal, que essa situação não perdure. Agora, digo ao mesmo tempo para os institutos federais, para a educação no nosso país e também para
as universidades, com Lula presidente, nós vamos cuidar das universidades, cuidar dessa juventude que está nas universidades e na rede federal de educação. Peço registro na Voz do Brasil, senhor presidente. Obrigado, novo deputado. Será